Eu saúdo a Igreja do Senhor com a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos desde sexta-feira, como já foi anunciado aqui, nesse que é o primeiro encontro da fé reformada. E desde sexta nós temos abordado aqueles que são os principais slogans da fé reformada. Na sexta-feira, o reverendo Augustus falou sobre o somente a Escritura, que era o principal dos slogans, no sentido de dar início a toda a reforma. Ela foi um retorno à Escritura, à palavra de Deus. Ontem pela manhã, também o reverendo Augustus e o reverendo Felipe falaram sobre somente Cristo, até porque Cristo é o centro de toda a Escritura. À noite, nós dois, eu e o reverendo Felipe, falamos sobre somente a graça e somente a fé. E como essas coisas estão interligadas, é bastante óbvio, nas Escrituras, porque se Cristo se a salvação é nele, então necessariamente ela tem que ser pela graça, pela fé. E nessa manhã nós vamos falar sobre o último desses grandes slogans da reforma, que é somente a Deus a glória, toda a glória somente a Deus, algo nesse sentido. Então nós vamos ler conhecido texto de Efésios capítulo 1, versículos 1 a 14, e será então essa parte dividida em duas, porque eu vou fazer a pregação agora nesta passagem, depois do momento do intervalo, nós teremos o reverendo Felipe falando a segunda parte. E assim o conteúdo do encontro da fé reformada estará completo. À noite ainda haverá o encerramento, onde o reverendo Milton pediu para eu estar pregando, então eu vou encerrar com uma pregação tentando fechar todos esses pontos. Assim diz a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E o leitor chega quase sem fôlego no final desse texto, desse parágrafo. E parece intencional isso, porque vocês percebem que não tem ponto no meio. Não tem, é um parágrafo só, é uma frase só. Desde o versículo 3 até aqui no final, no versículo 14, é uma única declaração. E nessa declaração nós vemos a unidade dos propósitos de Deus. É claro, essa é uma passagem tão conhecida que é sempre difícil expor passagens como essa, que nós já ouvimos tantos sermões, tantas boas exposições. Há muitas maneiras de abordar esse texto. Eu queria só fazer alguns destaques inicialmente, para que você percebesse como esse texto tem uma unidade impressionante, e como sempre nós vemos três coisas, para ser bem calvinista, como diz o reverendo Felipe, sempre tem três divisões para os presbiterianos.
Mas note que, antes de tudo, é uma expressão, uma frase de louvor a Deus. Bendito o Deus. E aí ele começa a argumentar coisas a respeito da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O verso 3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E então ele fala várias coisas a respeito do que o Pai fez por nós, concluindo lá no versículo 6, quando ele menciona mais especificamente a pessoa do Filho. Ele diz assim: no amado, no final do verso 6. E então começa a falar dessas coisas boas que Deus fez por nós através do Filho, no qual temos a redenção pelo seu sangue. E continua falando do Filho, dessas coisas boas que nós temos através do Filho, até mencionar a pessoa do Espírito. Está lá no versículo 13, no final do versículo 13, ele fala: então fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E aí ele menciona as coisas boas que nós temos da parte de Deus através do Espírito Santo. A ideia é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, as três pessoas da Trindade trabalhando a nosso favor, para que nós sejamos abençoados por Ele, por esse Deus trino. Mas também nós podemos notar que 3 vezes nesse texto, e isso tem tudo a ver com o nosso ponto aqui nesta manhã, somente a Deus a glória, toda a glória a Deus, né? 3 vezes, e ligando a obra de cada uma das pessoas da Trindade, ele menciona essa expressão que está no início do versículo 6, para louvor da glória, para louvor da glória de sua graça. Então, após descrever aquela obra do Pai por nós, as coisas boas que nós temos no Pai, que o Pai tem feito por nós, ele diz: isto é para louvor da glória de sua graça. Depois de descrever as coisas boas que o Filho tem feito por nós, ele conclui também, verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. E finalmente, após descrever a belíssima e preciosa obra do Espírito Santo em nós, ele conclui no finalzinho do versículo 14, em louvor da sua glória. Por isso, somente a Deus a glória. Por que somente a Deus a glória? Porque Deus tem feito tudo o que é necessário para a nossa salvação, para a nossa vida. Mas há uma outra forma ainda de notar essa tríplice divisão, e eu queria que você percebesse aí, agora, 3 marcações temporais no texto. 3 marcações temporais. A primeira delas está no versículo 4, falando sobre a obra do Pai. E diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. É uma marcação temporal. Antes da fundação do mundo, Deus já começou a fazer algo, a trabalhar pelo seu povo, por nós, seu povo. A próxima marcação temporal está no versículo 10, falando sobre a obra do Filho, um momento específico na história, quando Ele se encarnou, quando Ele se deu, quando Ele morreu por nós. O texto diz: na dispensação da plenitude dos tempos. Quando a gente lê Gálatas 4:4, Paulo repete essa mesma expressão e fala: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos, o que vem na sequência aqui, o Espírito prometido. Então, aqui a marcação temporal é no tempo e na história, no momento em que o Senhor decidiu que Jesus tinha que nascer, se fazer homem, viver, obedecer à lei e morrer pelos nossos pecados, ressuscitar e subir aos céus. Isso é a plenitude dos tempos. É uma marcação temporal. E a última delas está relacionada, evidentemente, como não poderia ser diferente, à obra do Espírito Santo. Porque ele diz que nós, quando cremos, depois que ouvistes a palavra da verdade, então no momento, na história, o dia exato
em que nós fomos impactados por essa palavra da verdade, então toda essa obra do Pai e do Filho passaram a ser nossa. Toda essa obra passou a ser nossa. Nós passamos a ser alvos da aplicação da obra do Espírito Santo, que note, então ela começa ali, no momento em que nós ouvimos a palavra da verdade, o texto diz, e cremos nela, fomos selados com o Espírito Santo, selo este que continua até o resgate da sua propriedade, até que ele volte, retorne dos céus, para nos levar para o novo céu e para a nova terra. Então, as marcações temporais aqui ficam impressionantes. Desde antes da fundação do mundo, Deus vem agindo a nosso favor. Até o momento exato, o centro da história, quando Cristo se encarna, morre pelos nossos pecados, e depois isso se torna uma aplicação direta do Espírito Santo nas nossas vidas, desde o dia em que ouvimos a palavra, até o retorno de Cristo, até que Ele venha para resgatar a sua igreja. Agora, vejamos alguns detalhes desta obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas nossas vidas, por causa do que Deus deve receber toda a glória, toda a nossa reverência e adoração. Então, o que fez o Pai por nós? Paulo descreve aqui o Pai como aquele grande mentor da Trindade, o grande planejador da Trindade, aquele que determinou, decidiu antes da fundação do mundo como é que nós seríamos abençoados. O versículo 3, meus queridos irmãos e irmãs, repete 3 vezes a palavra bênção, bênção. Começa dizendo: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Mesma palavra, mesma raiz, mesma palavra na língua original. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção, outra vez, espiritual nas regiões celestiais. O que é bênção? Qual é o significado em português? Pense aí, da palavra bênção. Abençoar. O que significa abençoar? Vem a ideia, já está meio perdida no meio da etimologia da palavra, evidentemente, mas a ideia é um bom som, uma boa pronúncia, falar bem de. Então, quando a gente diz assim, você é bendito, bendito. Você é abençoado, ou seja, tudo que se fala a seu respeito tem um som bom, tem um som positivo. Mas pronunciar a bênção, seja bendito, a ideia é que tudo que se fale a seu respeito é bom, seja bom. Bendito seja o Deus e Pai por tudo de bem que Ele disse a nosso respeito. É mais ou menos isso que o texto quer dizer. Quando ele diz assim, olha, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós podemos interpretar isso de 2 formas, de 2 maneiras. A primeira, tomando essa expressão regiões celestiais como sendo os céus, de forma indistinguível, de forma genérica, os céus. Então é assim, a ideia seria uma informação mais genérica de que toda a bênção que nós recebemos vem do alto, vem dos céus, começa no céu. Tudo parte de cima. Deus decidiu lá em cima nos abençoar e decidiu então nos salvar e planejou uma perfeita salvação para nós. Essa interpretação é possível. Contudo, eu tenho a impressão, lendo o restante da carta aos Efésios, que essa expressão aí, regiões celestiais, é mais específica. É aquela região nos céus, não um lugar físico, não dá para pegar um avião e ir até lá, não dá para pegar um foguete desses e ir até lá,
não é um lugar nesse sentido que se possa alcançar fisicamente, até porque é um lugar espiritual, é uma região celestial lá nos céus, mas, em geral, Paulo parece defender que nesse lugar estavam os anjos. E, inclusive, e especialmente, os anjos rebeldes. Os anjos que se rebelaram contra Deus, seguindo o seu líder, seu grande líder, o príncipe da potestade do ar, que ele menciona no capítulo 2, Satanás. O ponto, então, seria o seguinte: todo esse pessoal que está lá nesse lugar, nas regiões celestiais, esses anjos rebeldes, todos estão falando mal de nós. Mal. Nos acusando dos nossos pecados e dizendo: eles não merecem nada, são pecadores, devem ser condenados, precisam passar a eternidade toda no inferno. Os acusadores, a função dos principados e potestades na Bíblia é de nos acusar. Os anjos rebeldes, o ódio deles contra os seres humanos, porque Deus fez dos seres humanos a sua imagem e semelhança. Desde o começo, a intenção de Satanás é perverter a criação de Deus, é perverter a coroa da criação, que é o ser humano, para poder acusar o ser humano e, em última instância, acusar o próprio Deus de injustiça, por favorecer ilegalmente criaturas caídas. Então, a ideia aqui pode ser que no meio de toda aquela oposição, o Senhor sai a nosso favor. E o Senhor fala bem a nosso respeito. E o Senhor diz: eu não vou abandoná-los apesar da queda. Eu não vou deixar que eles sejam alvo, presa fácil de Satanás e seus demônios. Mas eu vou garantir para eles uma salvação perfeita. Uma salvação que vai ter início, meio e fim. Uma salvação que será executada nos mínimos detalhes. Sim, o Pai tem falado bem de nós nas regiões celestiais. O Pai tem nos abençoado no meio de toda aquela oposição de espíritos caídos, dizendo: condena-os, condena-os, envia-os para o inferno, eles merecem a condenação. E até exigindo isso com bases legais, com base na lei de Deus. E, no entanto, o Pai sai a nosso favor perante os céus e diz: eu vou fazer bem para eles. Eu vou cuidar deles, eu vou tratar deles, eu vou abençoá-los, eu vou redimi-los, eu vou restaurá-los e eu vou levá-los para um lugar perfeito que eu estou preparando para eles. Bendito seja esse Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez tudo isso por nós nas regiões celestes, e que se pôs a nosso favor, e que se pôs ao nosso lado e disse: eu os abençoo. Assim como o versículo 4 diz, e aí parece ser uma descrição do que ele fez antes mesmo disso. O planejamento eterno disso, lá na eternidade, ele já tinha nos escolhido, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. É isso que Deus disse perante os céus: eles serão meus filhos santos. Eu os farei ser santos, eu os farei ser irrepreensíveis. Eu farei com que eles sejam novamente meus filhos. Eu os adotarei. Por causa do pecado, eles se perderão. Por causa do pecado, se tornarão até filhos do diabo. Mas eu os trarei de volta à minha casa. Eu os trarei à minha família. É isso que Deus disse. Ele planejou isso antes da fundação do mundo. Nos predestinou por causa do amor, o texto diz. Em amor
nos predestinou para Ele. Não se pode negar a predestinação individual. Isso aqui não é uma predestinação coletiva, é uma predestinação individual. Ele predestinou cada um dos seus filhos, antes da fundação do mundo. E em Jesus Ele os predestinou, decidindo assim que esses seus filhos adotivos, adotados no filho legítimo, o filho legítimo é Jesus, fossem tão santos e tão irrepreensíveis quanto o próprio filho legítimo, Jesus Cristo. Por isso a Deus toda a glória, por esse planejamento eterno e perfeito da nossa salvação, por ter se colocado decididamente a nosso favor, ter falado coisas boas de nós quando todo mundo falou coisas más, ter nos abençoado, bendito, nos bendito. Por isso Ele é que tem que ser bendito acima de tudo. Bendito o Deus e Pai. Mas se Ele planejou que nós seríamos redimidos, regenerados, restaurados, através do Seu Filho, para que nós fôssemos e desfrutássemos do mesmo status de Seu Filho, para isso Ele também determinou e planejou que o Filho dele antes assumisse o nosso status. E aí é o status de queda, é o status de pecador, é o status de condenado. E por isso o Senhor envia o seu único Filho, porque Ele quer, em última instância, que nós sejamos iguais ao Filho dele em santidade, em perfeição, em beleza e em todas as bênçãos possíveis. Mas não há outro caminho de fazer isso, a não ser antes fazer o Filho dele assumir as nossas dores, as nossas maldições, as nossas feiuras. Então vem o seu Filho, o amado. E essa palavra já diz tudo. O amado do Pai. Tão amado que o Pai o entrega. No qual temos, o verso 7 diz, a redenção, o pagamento da dívida, da nossa dívida com Deus, pelo seu sangue, porque é o sangue que paga a dívida do pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso Israel oferecia sacrifícios de sangue, eram prenúncios do grande sacrifício que o Filho de Deus viria para realizar. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Remissão quer dizer não sobra nada, não fica dívida nenhuma, tudo está pago, Jesus disse, tudo está pago. Não resta dívida para o povo de Deus pagar. Por isso, a Deus toda a glória somente a Ele. Veja, Ele diz, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, não foi a conta-gotas, mas abundantemente derramou sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos. E aí ele vai entrar num aspecto muito específico da sua teologia, a teologia paulina. Ele é o apóstolo dos gentios, e ele está sempre falando e revelando aos gentios o modo como Deus incluiu os gentios no pacto da graça. Ele chama isso de um mistério revelado, o mistério oculto dos séculos e das gerações, mas que o Senhor revelou através do próprio Paulo. Ele é o depositário desse mistério. Olha aí, o verso 9 fala assim, desvendando-nos
o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, sua boa vontade outra vez, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, tudo se reúne nele, tudo converge para ele, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A ideia parece ser que Deus decidiu que em Cristo Ele estabeleceria a plena unidade de todas as coisas, tanto as do céu, porque Cristo, ao morrer, ressuscitar e Ele sobe aos céus, Ele pacifica os céus. Aquela guerra toda que havia nos céus acabou. Ele se coloca acima dos principados e potestades. Ele escorraça dos céus os seus inimigos. Ele se torna o Senhor dos céus e da terra. Eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, Jesus disse. Ele pacificou os céus. E ao mesmo tempo Ele está pacificando a terra, fazendo convergir nele também. E aqui especificamente o que Paulo tem em mente é a queda da barreira que separava os povos, judeus e gentios. Os judeus sendo alvo desde muito tempo dos oráculos de Deus, da aliança de Deus, das promessas de Deus. Os gentios fora, separados da comunidade de Israel. Ele vai argumentar isso no final do capítulo 2. Lembre-se, pessoal, antes de vocês conhecerem a verdade, vocês estavam fora, estranhos às alianças da promessa, fora da aliança, fora de Israel, separados da comunidade de Israel, sem Deus, sem esperança. Era assim que vocês viviam. Mas agora Deus, na cruz, através da cruz, o que Ele fez? Derrubou a barreira entre os povos, quebrou o muro, implodiu o muro e trouxe os gentios para o Israel de Deus, para a comunidade da aliança. E isso, especificamente para Paulo, significa sem obras da lei, sem ter que obedecer rituais judaicos, sem ter que se submeter à circuncisão, sem ter que submeter às legislações judaicas. Acabou isso, era sombra, cumpriu o seu papel. Tudo aquilo era um prenúncio de Jesus. Acabou, não volte para isso, Paulo está dizendo. Agora você tem o livre acesso ao Pai, através do sangue de Jesus Cristo. Tudo por causa do sangue de Jesus Cristo. Por isso há essa impressionante conversão, fazer convergir nele todas as coisas. Pacificar os céus, pacificar a terra e preparar esses dois lugares para serem o que eles ainda serão, algo muito maior do que eles já são. Um novo céu e uma nova terra. Só é possível porque na plenitude dos tempos o Filho de Deus pisou a nossa terra, pisou, seu pé esteve aqui nesse barro, se tornou um homem, carregou nossos pecados, carregou nossas dores, nossas iniquidades levou sobre si e pagou o preço delas. Essa é a parte mais importante. Pagou toda a dívida que nós tínhamos com os céus, calou a boca dos nossos acusadores, aqueles que exigiam a nossa condenação nos lugares celestiais, estão calados, boca fechada. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Cristo Jesus morreu, ou antes ressuscitou, e está à destra de Deus e intercede por nós, boca fechada. Os acusadores estão calados, porque Cristo carregou toda a nossa dívida. Por isso, queridos irmãos, toda a glória a Deus. Fomos feitos herança. Há uma herança para nós, separada para nós, reservada para nós e garantida por Cristo Jesus. O que Ele quer agora é nos tornar na prática, aquilo que já somos na teoria. Na prática, temos que ser para o louvor da glória dEle também, porque na teoria já somos. Na teoria quer dizer por tudo que Ele já fez por nós. Planejou uma salvação perfeita, nos escolheu antes da fundação do mundo, nos defendeu nos lugares celestiais.
Enviou o seu Filho Jesus para pagar a dívida concreta no tempo e na história. O Filho se encarnou e foi crucificado. Não tem como ser mais encravado neste mundo do que Jesus ser crucificado, suspenso no madeiro por nós. Ele fez toda a parte necessária, instrumental da nossa salvação. E o Espírito Santo vem então para fazer isso acontecer na prática nas nossas vidas. Para isso se tornar material em nós. E por isso, adiantando um pouco o texto, por necessidade de tempo, note que o verso 13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes tudo isto, que ouvistes a palavra da verdade, a pregação, o evangelho da vossa salvação, que é o evangelho da salvação, a mensagem da cruz, a mensagem do Cristo que se deu, que nasceu, que viveu, que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus, tudo por amor de nós, para poder pagar nossas dívidas. Tendo ouvido isto, por isso isso tem que ser pregado, proclamado. Por isso o Espírito Santo quer que a igreja pregue, proclame: sereis minhas testemunhas. Vocês vão receber o Espírito, Jesus disse aos seus discípulos, para que vocês sejam minhas testemunhas. Testemunha fala, age e fala. As duas coisas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, o Evangelho tem que ser pregado. O Espírito quer que o Evangelho seja pregado, porque quando a igreja prega o Evangelho, ela usa a mais poderosa arma que Deus deu para ela. Paulo diz que o Evangelho, em Romanos capítulo 1, é o poder de Deus. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso a glória é toda de Deus. Porque o Evangelho não é obra humana, não são recursos humanos, não é estratégia humana, é o poder de Deus. Que o Espírito capacita o povo dele a anunciar. E quando isso acontece, Deus vai reservando os seus. Deus vai chamando os seus. Quem são esses seus? Os seus filhos predestinados. Os seus eleitos, que antes da fundação do mundo, ele decidiu salvá-los. Se empenhou por eles. Planejou uma salvação perfeita para eles, executou no seu Filho essa salvação perfeita em lugar e em benefício deles. Então agora é hora de ele completar a obra perfeita também. Não faria sentido ele escolher um povo, mandar seu Filho para morrer por esse povo e depois não chamar esse povo. Não trazer esse povo, não selar este povo para si mesmo. E isso é o que ele faz através da pregação do Evangelho, quando o ouvinte responde com fé, tendo nele também crido, Paulo diz, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O mesmo Espírito que vem para convencer o pecador dos seus pecados e da veracidade da obra, da confiabilidade da obra que Cristo realizou, após convencê-lo disso e após capacitar esse pecador a crer, a ter fé, confiança, a depositar sua confiança no Senhor que fez essas coisas todas, ele vem para ser Ele mesmo o Espírito, Ele em pessoa, não algo dele, Ele mesmo, em pessoa, ser um selo e um penhor, duas palavras impressionantes, que conjuntamente querem dizer algo que se torna garantido, inviolável, imperecível, absolutamente reservado, guardado, seguro.
Um selo quer dizer que quando você sela uma coisa, ela não pode ser aberta. Esse é o sentido bíblico de selo. Quando você põe um selo sobre algo, como um rei que coloca um selo sobre uma carta, aquela carta não pode ser aberta por pessoa nenhuma, exceto para o seu destino que ela tem que ir. Quando você sela um livro, por exemplo, Daniel foi dito a ele, sela esse livro, ninguém pode abri-lo. Portanto, a ideia de garantia, lacre, inviolável. O Espírito Santo é sobre nós, Ele mesmo, em pessoa, uma garantia absoluta da nossa salvação. Ninguém pode tocar. Principados e potestades não têm legitimidade, não têm direito. Se eles se aproximam de alguém que tem o selo, eles têm que ir embora. Eles não podem tocar. O Filho de Deus o guarda, João diz. Esse eleito. E o maligno não toca. Não põe o dedo, não põe a mão. Não tem direito. E se isso não bastasse, já não fosse suficiente, acrescenta outra metáfora com a expressão penhor. Penhor você sabe o que é. Espero que nunca tenha feito, nem precise. Mas quando você precisa emprestar um dinheiro, emprestar alguma coisa, você tem que, às vezes, dar uma garantia, né? Por exemplo, você tem que dar a sua casa em garantia, ou tem que dar o seu carro em garantia. É uma espécie de penhor, uma garantia de que você vai cumprir o contrato. Falava-se muito em penhora de joias, lá no banco, deixa lá as joias. Se você pagar, você retira, senão você perde. Um aspecto dessa metáfora pode ser visto, um aspecto dessa forma. O Senhor nos deu o seu Espírito como penhor. O próprio Espírito é a garantia, é o pagamento inicial. Deus está dizendo, se eu dei esse Espírito para você, é porque eu não vou perder você. Eu não vou abandonar você. Eu vou manter você a salvo até o fim. E por isso, a Deus toda a glória. Ele é o penhor da nossa herança até aquele dia. Não é até metade do caminho, não é até amanhã, não é até a semana que vem, que talvez semana que vem você esteja numa situação menos fervorosa, aí você pensa, acabou o penhor. Não, não acabou. Não tem prazo de validade. Ou melhor, tem, mas esse prazo é até o resgate da sua propriedade. Até que o Senhor venha em pessoa e diga, aqui está, venha para mim. Venha, benditos do meu Pai. Não é isso que Jesus disse? Venham, benditos do meu Pai. Tomai posse do reino que vos está preparado desde quando? Não é de agora. Benditos do meu Pai. Aqueles por quem, ou em favor de quem, o meu Pai tem falado boas coisas. O meu Pai tem dito coisas boas sobre vocês. Nos abençoou, falou bem de nós nas regiões celestes. Se colocou a nosso favor contra tudo e contra todos, até contra nós mesmos, que tantas vezes nos achamos sem chance de salvação. E seríamos, de fato, não fosse Deus ter nos bendito, nos abençoado. E é por isso que a Deus tem que ser. E somente a Ele pode ser toda a glória. Oremos. Louvado e bendito seja o teu nome, ó Deus, porque sim, tu és bendito sobre tudo e sobre todos.
E nós reconhecemos e confessamos diante do Senhor que toda a glória, toda a honra podem somente ser tuas. Senhor, recebe nesta manhã a humilde e simples adoração e reconhecimento das nossas almas diante do Senhor, que reconhecem o quanto o Senhor tem sido bom para nós, o quanto tem sido bom para com a nossa alma e o quanto tem sido misericordioso. Recebe, Senhor, o culto que te prestamos, porque assim como tudo que o Senhor tem feito para nós é através de Jesus, também este culto que ora rendemos aos teus pés é através de Jesus. Neste nome bendito nós oramos. Amém.